Vai avisar ali no cantinho da direita. Estamos para começar. Já já entramos ao vivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai assim mesmo. É muito doido isso, porque ali diz live já em 22 segundos. Só aqui ainda não está. Live, review, comment, show, StreamYard, Não entrou, não? Não, agora entrou. Outra vez. Vamos lá, vamos começar a nossa live. Bem-vindos ao Mulheres Mix. Hoje a gente tem um orgulho e prazer de receber a Miriam Goldenberg. E aí, como a gente sempre faz aqui, com as nossas convidadas ilustres, a gente lê um pouquinho da história, né? Do histórico, bem resumidinho, digamos assim, dos nossos convidados. Então, vamos lá. Apresentação da nossa convidada. Miriam Goldenberg. É doutora em antropologia e professora titular do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Colunista da Folha de São Paulo desde 2010 e autora de livros tais como A Bela Velhice, Corpo, Envelhecimento e Felicidade, Velho é Lindo, Toda Mulher é Meio Leila Diniz, Liberdade, Felicidade, Foda-se. Ai, como é bom falar foda-se, né? Entre outros títulos. Hoje ela está aqui com a gente, né, para compartilhar a sua história e compartilhar também a obra da autora Simone de Beauvoir, né? Nossa inspiração deu início a tudo isso. Bem-vinda, é um prazer. Eu agora vou passar a palavra para a Carlinha e depois a gente começa. Tá ótimo. Carlinha, contigo. Olá, Miriam, querida. Oi, Cláudia. Oi, gente. Prazer enorme aqui, começando essa live que nós estamos esperando a semana inteira para começar. Miriam, querida, eu primeiro vou falar um pouquinho, vou falar que eu e a Miriam estamos fazendo um trabalho muito interessante sobre Simone de Beauvoir, porque a gente vai fazer uma coisa que vocês vão adorar ver sobre mulheres. Não vou contar muito, porque hoje nós vamos falar só de Simone. Mas nós estamos trabalhando nesse livro aqui, que é O Segundo Sexo, há um ano, exatamente. E para você ver como andam os nossos livros, o livro é todo rabiscado, todo anotado, todo sublinhado. Eu não acho a câmera dividida assim, porque a Simone de Beauvoir é uma pessoa que tem tanta coisa, desenvolveu tanto pensamento sobre a situação da mulher, sobre os sentimentos femininos, que você sai riscando o livro inteiro, né? Aquele livro que você começa a ler e a cada momento acende uma luz de alguma coisa que você não percebeu. E aí, Miriam, querida, eu queria que você começasse contando como é que foi o seu encontro com a Simone. Bom, primeiro, uma alegria enorme estar aqui com as Mulheres Mix, com a minha querida parceira Carla, com a Cláudia, e para falar da mulher mais importante da minha vida, que é a Simone de Beauvoir. E o meu primeiro encontro com Simone de Beauvoir, minha sorte, foi quando eu tinha 16 anos, que eu li O Segundo Sexo. E eu tenho certeza que mudou completamente a minha vida a leitura de O Segundo Sexo. Quando eu li O Segundo Sexo, eu fiz uma série de escolhas com relação à minha vida, mas principalmente quando eu li o último capítulo, que o livro tem 700 páginas ou mais, nem sei, mas o caminho da libertação foi o capítulo que mudou a minha vida, porque ele diz simplesmente: não há para a mulher outra saída do que trabalhar para a sua libertação. E quando ela liberta a si mesma, ela liberta muitas mulheres. E a Simone de Beauvoir, imagina uma menina de 16 anos lendo Simone de Beauvoir, diz que a independência econômica e a realização da mulher por meio dos seus projetos é que faz com que a mulher transcenda a sua condição
de mulher. E essa palavra, transcendência, é muito importante na obra da Simone de Beauvoir, porque ela diz que se nós ficarmos na imanência do ser mulher e não transcendermos a nossa existência, provavelmente nós iríamos viver numa prisão, que é a prisão que a cultura, a religião, a história, os homens, a política criaram para as mulheres, e que elas podem reproduzir muitas vezes essa mesma prisão para elas e para outras mulheres. Então, ler Simone de Beauvoir aos 16 anos determinou as minhas escolhas. Eu já li e reli dezenas de vezes, agora eu estou tendo a alegria de fazer um estudo profundo, mais uma vez, do segundo sexo com a Carla. A gente está fazendo um estudo há um ano, começando no dia 1º de agosto, começou esse nosso projeto, e sempre eu descubro que, apesar de ter sido publicado em 1949, continua sendo a obra mais importante para a libertação das mulheres. E eu tive uma grande alegria. Imagina uma menina que com 16 anos se moldou como mulher, lendo Simone de Beauvoir. Agora, nessa edição que eu estou lendo com a Carla, que comemora os 70 anos do segundo sexo, né? De 1949, o ano passado completou 70 anos, uma edição linda, especial. Primeiro texto. As pessoas deveriam comprar. A gente não está ganhando para fazer. Nem precisa. Ela já deu tanto para a gente. O primeiro texto da apresentação do livro é meu. Imagina o orgulho que eu tenho e com uma foto linda, que é essa foto dela nua, que é quando ela estava com o amante dela, Nelson Algren. Eu escrevi o primeiro texto de apresentação, que é: ninguém nasce livre, torna-se livre. Lógico que usando a frase clássica dela: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, essa obra, que é uma obra, assim, eu diria, uma primeira obra, não para o feminismo apenas, mas para todas as mulheres, marcou toda a minha vida e marca até hoje, né? Você sabe que quando eu li a primeira vez, eu devia ter uns 28, quase 30 anos. Aí eu li A Convidada, li O Segundo Sexo, mas eu não tinha conseguido absorver na completude, apesar de não ser nenhuma criança, não ter 16 anos, já ser bem mais velha, eu não tinha compreensão de tudo que ela dizia como eu tenho hoje. Porque eu acho que a própria vivência faz com que você entenda determinados pensamentos. O exercício de você ir vivendo, trabalhando, lidando com as situações que aparecem na relação entre os homens e as mulheres, de uma maneira geral, em muitos momentos é sensacional, em outros momentos nem tão sensacional assim, mas essa vivência vai fazendo você perceber como a gente vive numa sociedade machista, onde até as mulheres são muito machistas. Que isso que é mais espantoso, porque as mulheres são muito críticas entre elas, numa crítica ácida, pouco construtiva às vezes, e é impressionante como é difícil você entender qual é o start de você se libertar, pelo menos no seu planejamento de vida, que, no fundo, o que ela fala é isso, precisa ganhar o seu dinheiro. Qual é aquela outra frase maravilhosa dela, Miriam?
que a gente estava falando no outro dia, que a mulher, na realidade, não é só... não é a do vassala, da escrava não vassala, mas aquela outra que a gente separou. Eu adoro, que muitas vezes é mais confortável suportar uma escravidão cega do que trabalhar para se libertar. Essa frase, eu acho que cabe para todas nós, porque quando nós nos criticamos ou criticamos outras mulheres que têm uma vida mais livre, que têm uma vida mais fora dos modelos tradicionais, nós estamos assumindo uma posição mais confortável, de escrava ou de vassala, como ela diz, e reproduzindo e fortalecendo a lógica da dominação masculina. Então, o que eu acho mais importante, inclusive no trabalho que nós estamos fazendo agora, Carla, é tornar consciente mecanismos internos e externos de opressão cotidiana da mulher. Que nós estamos falando... que a própria mulher faz com ela. Exatamente. Como muitas vezes, numa postura vitimária, uma postura de culpabilizar todo mundo, de não assumir responsabilidades, acaba reproduzindo a lógica da dominação masculina. E o que nós estamos tentando fazer, e eu acho que nós vamos conseguir fazer, é mostrar caminhos para a libertação a partir do nosso cotidiano. Porque é no nosso cotidiano, dentro das nossas casas, fora das nossas casas, no nosso trabalho, nas nossas relações de amizade, que nós reproduzimos essa opressão. Então, a liberdade isso é uma coisa que eu aprendi com a Simone de Beauvoir e que eu acredito que a liberdade é o nosso principal valor e é o que nós precisamos buscar em primeiro lugar. Inclusive, na primeira vez que eu li, eu fiquei com a impressão que, porque ela diz no Segundo Sexo, o que as mulheres têm que conquistar é liberdade. Não tem que se preocupar muito com felicidade. Por quê? Porque liberdade, todo mundo sabe o que é, porque falta. E felicidade é algo muito subjetivo, é individual. As pessoas não vão saber direito o que é a felicidade. Só que agora, em 2018, eu fiz também a apresentação de uma das autobiografias dela, que é A Força da Idade, né? Uhum. Que é muito linda, quando ela fala do encontro com Sartre. Então, vai dos 21 anos até quando ela encontra o grande amor da vida dela, que eu acho que foi o Nelson Algren. Nessa autobiografia, ela fala, é memória mais, ela fala muito que ela é obcecada pela felicidade, que ela nunca conheceu outra pessoa tão obcecada pela felicidade. E foi quando eu percebi que, para ela, liberdade era a melhor rima para felicidade. Não era possível ser feliz se não fosse plenamente livre. Então, não é que ela não ache importante a felicidade, mas a liberdade vem antes. Eu desde muito jovem, eu tinha essa, assim, uma coisa dentro de mim que eu sempre achei que eu só conseguiria ser livre se eu tivesse a minha independência financeira. Por isso eu saí de casa. Eu venho de uma situação financeira muito, graças a Deus, boa de família, mas eu com 18 anos eu botei pé no mundo. Eu achava que eu tinha que correr atrás da minha independência financeira. Eu não conseguia me ver ali dependendo daquele dia a dia, aí fazer faculdade, crescer. Não, eu já queria fazer faculdade, crescer, estudar, trabalhar, fazer tudo sozinha. Fui para São Paulo, depois fui morar fora do Brasil. Eu achava que a mulher, eu era muito inquieta para aquela época, né? Estou com 51 anos, de ver o pessoal mais ou menos 1980 e pouco, eu saí de casa em 88, 87 para 88,
muito conformada com aquela posição da mulher, né? Você trabalhar, você fazer uma faculdade, talvez trabalhar, mas ser dona de casa, ter filho. Minhas amigas, quando começavam a falar, meu sonho é casar e ter filho, bom, é também esse, mas não só esse, né? Então, eu sempre achei que o trabalho era libertador para mim. E aí, sim, eu gosto de umas frases delas que eu acho incrível, quando ela bota assim, ela bota assim, homem é a definição de ser humano, e mulher é a definição de fêmea. Quando ela se comporta como ser humano, ela diz que imita o homem. Cara, isso é muito bom. Mas é uma coisa a outra, é isso que eu estou dizendo. Você sai canetando o livro da Simone é bom ter e canetar. Eu faço com lápis, eu não consigo caneta, mas eu vou direto em cima, porque é uma atrás da outra. Você sabe, comecei a atrapalhar. Eu entendi essa relação muito rápido da independência, porque eu tinha muita crise com a minha mãe. E eu percebi rapidamente que eu não poderia depender da minha mesada, que eu não poderia depender da minha mãe me bancar 100%. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu era assistente de professora na escola, então eu estudava de manhã, depois eu ganhava meio salário mínimo para ser assistente na parte da tarde, na escola maternal 1, 2, jardim 1 e 2. Depois eu fui trabalhar em fazer censo, então, eu ficava fazendo censo em Copacabana. Minha mãe só deixou se eu escolhesse Copacabana. Então, eu subia, batia na porta das pessoas, apresentava minha carteirinha do censo, perguntava, sentava, fazia aquele questionário. Depois, eu fui trabalhar em loja durante muitos anos. E eu percebi, né, nesse trajeto, rapidamente eu entendi, já com a minha mãe, que a minha mãe, a partir do momento que eu tinha começado a trabalhar, a minha mãe tinha outra relação, até de respeito comigo. Eu era daquelas meninas que a minha mãe dizia assim, casa meia-noite. 00:05, minha mãe pegava o elevador, descia e ficava na porta do prédio. O carro do meu namorado parava, ela já vinha em direção, eu já baixava a cabeça e dizia, agora você vai ouvir. Ela abria a porta do carro e ela começava, você, na sua idade, não sabe que está com uma menina menor, e ela só tinha 16 anos a mais do que eu. Então, imediatamente, quando mudou, eu comecei a trabalhar e a minha relação de independência, de respeito dentro de casa fez assim, eu entendi que essa tinha que ser a minha atitude um pouco no mundo, porque ela tinha a ver com independência, com liberdade, com a minha segurança, que o dinheiro também me dava uma segurança de que eu ia lá, trabalhava muito ou pouco, mas eu tinha o meu dinheiro. Então, eu não precisava pedir dinheiro para absolutamente tudo, desde a hora que eu acordasse até a hora que eu fosse dormir. Isso na vida fez com que eu começasse a trabalhar desde muito cedo. E eu tinha horror à ideia de depender de um homem, assim, de pedir. Isso, para mim, era uma coisa impossível, sabe, de lidar. Eu também tinha isso, Carlinha. Tem uma coisa importante para a gente falar. Para Simone de Beauvoir, a independência era mais do que ter um trabalho com dinheiro. Porque para você transcender a tua condição, você precisava criar, você ter projetos, você realmente criar uma forma de ser no mundo que fosse de acordo com a sua verdade, de acordo com os seus desejos. Ela foi uma mulher, porque, só para vocês terem ideia, no ano passado, no final do ano passado, eu doei todos os meus livros. Eu tinha 5.000 livros, eu doei para instituições, para alunos, eu doei todos. Eu só fiquei com todos os livros da Simone de Beauvoir. Por quê? Porque a Simone de Beauvoir, ela era mais do... E travou a Miriam. A internet dela deve estar oscilando, ela vai voltar. Vamos aguardar. Opa, olha, tá caminhando, hein?
lacaniano. Quando eu falei a frase assim, mais importante, ela precisava escrever para viver. A Simone de Beauvoir escrevia. Eu tenho assim ela como eu queria escrever como ela, lindamente como ela. Por quê? Porque ela começou desde cedo a querer ganhar dinheiro. Ela foi professora de filosofia, tudo ótimo. Mas o que ela queria, a alma dela precisava era escrever. E ela queria escrever, não filosofia, ela tem alguns livros de filosofia, tem ensaios importantíssimos, como O Segundo Sexo e A Velhice, mas ela queria fazer literatura. E toda a literatura dela, praticamente toda, com uma ou outra exceção, também maravilhosa, como Todos os Homens São Mortais, que é realmente ficção, toda a literatura dela é sobre a vida dela. E o que era muito impressionante nela é que ela escrevia, além dos livros, né? Ela tem dezenas de livros, dezenas de romances, dezenas de memórias, ela escrevia cartas para os amantes, ela teve muitos amantes, cartas para o Sartre, carta para os amigos. Então, escrever para ela era quase uma extensão da vida. Ela não sabia viver sem escrever. E isso, para mim, o que eu quero falar é que independência para ela era construir um projeto de vida em que ela pudesse se realizar plenamente como Simone de Beauvoir. Então, ela escolheu não se casar, o Sartre propôs a ela, em algum momento, para eles se casarem, ela não quis, ela escolheu não ter filhos, imagina isso, ela é de 1908, 1908, quer dizer, não é de 1900, não é de 2008, ela é de 1908. Ela escolheu não ter filhos, ela escolheu ser uma escritora e ela escolheu viver uma vida completamente fora dos padrões da época e dos padrões de hoje. Porque ela teve mais do que um amor, ela teve um parceiro intelectual, afetivo, que foi o Sartre, com quem ela não teve uma vida sexual muito intensa nem duradoura, mas era o parceiro que ela queria para a vida dela, e foi até o fim, até o dia que ele morreu. E ela teve, que ela chamava, né, de amor necessário, era o Sartre, e ela teve vários amores contingentes. E o que eu acho muito interessante na Simone de Beauvoir são as contradições dela, porque ela era uma mulher completamente, intensamente apaixonada. Então, cada amor que ela teve, e as cartas do Nelson para o Nelson Algren são muito boas por isso, ela se despia, por isso que essa foto dela nua é muito simbólica, ela se despia completamente. E ela dizia, eu quero ser sua mulherzinha, eu quero cuidar de você, eu quero ser fiel. Ela não tinha medo, isso eu acho muito importante, de ser Simone de Beauvoir com todas as suas contradições. Lógico que depois ela se tornou um mito de mulher e não se fala muito dessas contradições. E agora que estão aparecendo muitas biografias e as cartas dela. E nas cartas ela se coloca desnuda. Eu acho que ela é uma lição de vida não só pelo que ela escreveu, mas pelo que ela viveu. Ela inspira. Era isso que eu ia até falar. Eu ia falar de um livro dela que eu gosto muito, que é A Convidada, que é um livro que é incrível, porque fica ela, o Sartre e a convidada. E tem toda uma relação. Eu ia lendo o livro, você estava falando que ela sabe, né, escrevia para viver e tudo que ela escreve é a vida dela. Então, ela vendo toda a relação do Sartre com a convidada e com ela, porque aí
ela estabelece uma relação com a mulher também. Eu acho aquele filme, aquele livro um filme. Ele é maravilhoso, é uma dramaturgia muito rica, que ela consegue descrever exatamente dessa ambiguidade, que são os sentimentos. Porque os sentimentos são ambíguos. Não é para todo mundo. Muito importante, nos livros e nos romances, ela, e nas cartas principalmente, ela mostra toda essa ambiguidade de ser livre e, ao mesmo tempo, estar sempre. E aí, ela é muito intensa nas suas paixões, muito intensa, ela sofre muito. Nossa, como ela sofre, porque o Nelson Algren não aceita, o Nelson Algren quer casar com ela, não quer ficar, ele morar nos Estados Unidos, ela na França, e ela, eu acho que pelas cartas, ela foi o grande amor da vida dela, e ela teve que escolher. Não, a minha vida é aqui, eu tenho que produzir aqui, eu aqui na França, e não vou, nunca eu vou me separar do Sartre, apesar de ser uma relação que a gente não consegue compreender até hoje, né? Porque era uma relação que não era sexo, mas que era uma parceria intelectual, filosófica, existencial, que foi para a vida dele, para a vida dele, para a obra dele e para a vida dela e para a obra dela. Então, ela fez escolhas muito difíceis. Até hoje, eu acho que muito difícil para uma mulher escolher a vida que ela escolheu. E escolheu pagando preço por isso, né? Mas acaba que também o prazer ele transcende o sexo, né? Então, quando você encontra uma parceria, no caso, né, dos dois, é uma cumplicidade que vai muito além do carnal. Então, é difícil você escolher entre um amor da sua vida e um parceiro de vida, né? Qual dos dois? Só que a parceria ela é eterna, né? O amor nem sempre. Então, é uma escolha, às vezes, eu acho muito racional, porque a escolha emocional é ir no amor, né? A racional... Mas ela teve outros parceiros que entenderam vamos dizer, esse arranjo que eles fizeram. Porque ela teve relações longas com Claude Lanzmann, eu acho, agora é Lanzmann, que é um cineasta, morreu há pouco tempo até, que era bem mais jovem do que ela, foi o único que ela morou junto, porque com Sartre ela nunca morou junto. E com esse cineasta, ela morou junto, ele era bem mais jovem, e eles compreendiam aquilo. Não é que não existia conflito. Ela morria de ciúme das outras amantes, que não eram nem tão amantes sexualmente, mas roubavam o tempo dela, né? As outras moças com quem o Sartre se apaixonava, que ele também era muito intenso. Foi um momento assim da história que se criou, eu acho que essa palavra, né, que é tão cara para eles, essa forma de ser uma filosofia existencial, que era, na própria vida, você adotar a liberdade de escolher a todo momento a atitude que você quer ter. Então, apesar das pressões, apesar dos preconceitos, apesar dos sofrimentos, porque ela sofreu muito, você tem a liberdade de escolher a atitude que você quer ter. E ela era vamos dizer, a liberdade encarnada, né? Muito bom. E eu acho que ela tinha muito essa compreensão da forma, né, que existe dentro da sociedade para as mulheres. Existe uma forma, um modo de ser, um modo de se comportar, um modo de se vestir, uma atitude esperada. Então, na realidade, até você conseguir entrar nessa moldura
É difícil, né? Não só com a mulher, mas com a idade da mulher. São tantas caixinhas que vão botando para a gente, né? É o fato de você ser mulher, com a idade que você tem, se você tem filho, se você não tem filho, com a profissão. Então, você vai tendo que o tempo inteiro seguir um monte de padrões e de regrinhas que qualquer coisa que você sair dali é contestado, ou é questionado, ou não é papel de mulher, ou não é mulher, não é assim. É muito complicado. O pior é que isso é interiorizado. Quando ela estava nos 40 dela, ela se olhou nesse espelho e falou, eu sou uma velha. Não, alguém falou para ela, mas essa Simone de Beauvoir, uma aluna, uma menina, ela é uma velha. Uhum. E não foi à toa que ela escreveu o clássico A Velhice. Porque com 40 e poucos anos, ela era e se sentia uma velha. Ela achava que nunca mais ia ter um amor, nunca mais ia encontrar prazer. Quando ela descobriu o amor com o amante americano dela, ela ficou assim, maluca, porque ela achava que nunca mais ela ia ter um amor com 40 anos. Então, ela também, apesar de toda essa filosofia existencialista, apesar de toda essa aposta na liberdade, ela sofreu com o envelhecimento dela. Ela sofreu com as relações amorosas, sofreu muito. Ela sofreu também por não se encaixar nos modelos dos intelectuais da época. Não é só que as cobranças não é só das pessoas de fora, às vezes as pessoas de dentro, ela sofreu muito com as cobranças do Sartre, né? Então, com a família. Então, eu acho que ela transformar esse sofrimento em motor para a libertação, que é o que ela fez, e fez isso principalmente por meio da escrita. Isso que eu acho lindo nela, porque é um pouco o que eu aprendi com ela. A escrita pode ser uma forma de você compreender melhor a sua realidade e se libertar dessas prisões. Você escreve os seus sentimentos, né? E você também escreve o que você vive, os seus sentimentos, você começa a exercitar, se colocar, pelo menos que seja numa folha de papel, né? Tudo bem, não precisa colocar logo no mundo, sair por aí, mas se você já começa a exercitar o seu pensamento, o seu desejo, você começa a colocar, né? Porque não deixa de ser quase um analista, né? Na realidade, a reflexão que você tem. A escrita é muito libertadora, porque a escrita é uma forma de terapia, né? As pessoas que fazem diário, as pessoas que escrevem, que é uma forma de você estar revisitando os seus sentimentos, né? Eu acho que isso também ajudou muito ela. Eu acho que ela fez da escrita a vida, porque ela ficou, por exemplo, quando teve a guerra, ela ficou 2 anos separada do Sartre, né? Mas ela escrevia cartas diárias enormes para ele, e ele escrevia para ela. Isso era vida, isso era conexão, isso era... eu acho que ela, às vezes eu tenho quando eu consigo imaginar Simone de Beauvoir, eu acho que sem escrever ela não conseguiria viver. Porque ela tinha, primeiro, ela tinha uma necessidade muito grande de solidão. Ela fazia caminhadas de horas e horas e horas sozinha, e subia morro, subia montanha. Ela tinha uma necessidade de solidão. Depois, ela tinha uma necessidade de escrever muito grande. E tinha, não sei como ela juntava tudo isso em 24 horas do dia, e tinha, além do Sartre, uma rede de amigos que ela se encontrava sempre, de amigos e de amantes. Então, era uma vida tão intensa e tão produtiva, porque eu não sei quantos livros ela escreveu, mas só que em casa tem um armário. Quantos livros ela escreveu? Tem um armário. Ela escreveu O Segundo Sexo em 4 anos, que é
é impossível você ler tudo que ela leu de filosofia, de biologia, de história, de religião, de tudo, de sociologia. Em 4 anos, escrever um calhamaço desse. Então, é inexplicável, é humanamente impossível de imaginar como uma mulher viveu tão intensamente, escreveu tanto, e ainda tinha um tempo para ela, né? Exatamente. Quase necessário de solidão. Então, numa pessoa só é difícil juntar tudo isso. Ela realmente ela era espetacular nesse ponto. Eu tenho 2 perguntas da Valéria Santiago, que aí a gente fazia a primeira, depois faço a segunda, tá? Quais são, ela pergunta, quais as opressões você acha que a mulher vive hoje? Não acha que o próprio trabalho, carga horária, já é uma reprodução patriarcal? Com certeza. Eu acho que se a gente lê O Segundo Sexo, de 1949, e tenta pensar hoje, que é que eu estou fazendo com a Carla, a gente vê que as opressões continuam. A opressão do casamento, a opressão da maternidade, a opressão da religião, a opressão dos homens, a opressão das próprias mulheres, são as mesmas. Não parece que estamos falando de uma mulher que hoje teria 112 anos de idade, né? Impressionante. O que a gente está tentando, e eu gosto muito dessa palavra obstáculos, o que eu estou tentando com a Carla é pensar, apesar das opressões que a gente vive externas, quais são os obstáculos internos que ainda nos impedem de sermos plenamente nós mesmas? O que falta e quais os instrumentos que nós temos internamente para nos libertar e libertar outras mulheres? Se a gente pensar nas opressões externas, é só ler O Segundo Sexo que a gente vai ver que continua. Mas o que a gente está tentando é encontrar dentro da gente também formas de libertação, de tirar os obstáculos internos e externos para sermos cada vez mais realizadas, plenas e felizes. Então, eu diria que as opressões são as mesmas, algumas até piores, porque, como ela disse, as cobranças são muito maiores hoje do que da minha mãe sofreu, porque ela não tinha que trabalhar, ela não tinha que estudar, ela não tinha que ser tão independente economicamente. Então, eu acho que a mulher tem mais opressões ainda, porque ela não tinha a opressão de ser magra, de ser jovem, de ser isso, de ser aquilo. Então, eu acho que nós temos novas e velhas opressões, e o que a gente tem que encontrar é caminhos de libertação para tirar esses obstáculos. E você fez uma segunda pergunta, Cláudia? Eu vou fazer. Realmente, eu acho que as opressões internas, às vezes, elas são mais difíceis do que a externa, porque a externa, ela vem, e se você internaliza, é aí que vira realmente mais difícil ainda. A outra pergunta é, qual a sua definição de mulher como leitora da Simone de Beauvoir? Quem você acha que lê Simone de Beauvoir, basicamente? Quem você acha que é a leitora de Simone de Beauvoir? Como que você lê essa leitora? Lê a leitora. Primeiro que hoje eu vejo que a Simone de Beauvoir marcou a minha geração de uma forma definitiva. Nós lemos a Simone de Beauvoir e nos libertamos com a Simone de Beauvoir. Eu acho que a geração de hoje já é mais libertária, já tem muito mais instrumentos, já tem muito mais informação, já é filha da geração de Simone de Beauvoir, que é a geração que libertou dos anos 60, nos anos 70, um monte de coisa no corpo, na sexualidade, no trabalho, na família.
se divorciou, que fez psicanálise, que usou pílula. Tudo, tomou pílula, tudo, né? Que usou pílula, transou fora do casamento, que brigou pelo orgasmo. Então, é uma geração que tem... que a leitura de Simone de Beauvoir provavelmente vai ter um impacto. Acho que ainda deve ser lida, porque é libertária, mas é uma geração diferente, porque já é uma geração filha, ou até neta, de Simone de Beauvoir, e das mulheres que leram Simone de Beauvoir. Então, eu digo assim, por que nós devemos continuar lendo Simone de Beauvoir? Quando eu pergunto para as mulheres que eu pesquisei 5.000 homens e mulheres, que elas mais invejam nos homens, elas dizem liberdade. Liberdade. Liberdade com o corpo, liberdade sexual, liberdade de movimento, liberdade de rir, de brincar, liberdade de fazer xixi em pé, liberdade de serem eles mesmos, liberdade. Então, se hoje as jovens ainda invejam liberdade, é porque Simone de Beauvoir se faz necessária. Só que é diferente. Eu acho que o impacto vai ser completamente diferente para uma menina de 16 anos hoje do que eu era, porque eu já poderia ser a avó dessa menina. Então, ela já tem 2 gerações libertárias no caminho. Então, tem que ler, mas vai ser diferente. Incrível. Mas você sabe, eu estava até comentando com a Miriam, Cláudia, antes de você chegar, que a gente vendo o nosso post, qual era a faixa etária e o que as pessoas comentavam em cima das frases da Simone, grande maioria era de 19 até 30 e poucos anos, mas uma maioria, assim, 80% era isso. Aí com 40, mais ou menos 10, 15, aí você vai indo 50, 5%, 60, quase nada. Então, é muito interessante, porque eu acho que é exatamente nesse momento que você tem que ler mesmo Simone de Beauvoir, é no momento que você está partindo para a sua vida mesmo, desabrochando, entendendo o mundo, sabendo como é que você tem que se comportar frente aos desafios que a vida vai te apresentar. Porque... É um momento de formação também, né? Porque é um momento onde você tem muitas certezas, né? E ao mesmo tempo você tem é muito ambíguo e muitas incertezas, né, da sua vida. Então, por isso que eu acho que... E as jovens hoje, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, eu acho que as meninas hoje, elas têm essa coisa libertária, elas têm essa coisa mais bem resolvida dentro delas, elas falam disso mais abertamente, elas discutem isso na mesa de jantar, eu vejo a minha filha falando, sabe? Ela fala, mãe, que isso? Às vezes você fala assim, sei lá, alguém disse que é coisa de menino, ela falou, gente, de onde que nasceu que isso é coisa de menino? Por que é coisa de menino? Entendeu? Então, assim, elas têm isso muito mais bem resolvido. Isso. Porque a gente discute ao contrário, isso é de menino, isso é de menina. Isso você pode ou você não pode. Eu fui criada por homem, porque minha mãe morreu, tinha 11 anos de idade, né? Então, dos 11 em diante, eu fui criada pelo meu pai, com 3 irmãs. Eu odiava depender do meu pai. Ele era um cara ótimo, uma alma feminina 10, mas eu não gostava. Um querido, assim, um cara parceiraço de vida, mas ele também, ao mesmo tempo, ele ajudou muito nessa coisa da liberdade, porque ele falava, medo que ele tinha de morrer e a gente ficar sem ninguém, então ele queria que a gente fosse independente. Então meu pai apostou muito na independência, mas eu acho que hoje as meninas, elas têm um discurso completamente diferente, e eu acho isso incrível, por isso que eu acho que é bacana elas lerem Simone de Beauvoir, porque eu acho que dá um contraponto, mostra para elas um outro caminho, talvez dê até uma liberdade para elas de se expressar de uma forma, às vezes, até menos agressiva, porque hoje também tem uma coisa muito... né? E não precisa também ser uma coisa que é interessante é que, às vezes, teve algum tempo atrás uma polêmica, uma discussão entre mulheres do nosso ambiente sobre dar em cima, não dar em cima, se acha que é assédio, que não é. Aí virou uma série de... Eu volta e meia abria e tinha um bate-boca, uma coisa horrorosa, desnecessária, né? Afinal, todas discutindo sobre feminino e feminismo, né? Então, coisas que mulheres poderiam falar de forma diferente sobre isso.
E é impressionante, porque às vezes eu tenho a sensação que as pessoas acham que estão descobrindo isso hoje, sabe? Assim, como se a luta do feminismo fosse uma luta hoje. Nova, Não, mas isso é uma galera mais da nossa idade, que é mais espantoso. Gente, a mulher está tentando isso desde sempre. Essa é uma luta que tem séculos. Não é nem da Simone, ela é uma luta lá de antiga, dentro da história da humanidade, né? Isso é interessante que você está falando, Carla, porque ela, pessoalmente, ela dizia, eu não sofro as mesmas coisas que as outras mulheres sofrem. Por quê? Porque ela sai de casa muito cedo, porque ela trabalhou muito cedo, porque ela já entrou num grupo de intelectuais muito poderosos, porque ela já começou a dar aula de filosofia, porque ela já escreveu um livro, demorou um pouquinho, mas já fez sucesso e tal. Mas ela se sentiu obrigada a escrever sobre as mulheres quando ela percebeu que ela estava numa condição muito privilegiada, que o fato dela não se sentir oprimida por ser mulher não significava que ela não era mulher. Significava que ela estava numa situação muito privilegiada, apesar de ser mulher. Então, ela começou a querer aprofundar, porque a minha condição me permite enxergar, pensar, refletir como que outras mulheres podem também se libertar, não só as mulheres que têm uma condição super privilegiada como eu. E uma coisa que eu acho importante que vale para as mulheres de hoje, não se vitimizar por ser mulher, não colocar todos os seus fracassos, os seus sofrimentos, os seus medos, tudo por ser mulher. Porque se você coloca que todos os outros fazem com que você se sinta numa condição de submissão, de inferioridade do outro, né? Do segundo sexo, e se você se sentir vítima disso, você não tem a potência para transformar a realidade. Então, o fato dela não se sentir vítima disso, mas, ao mesmo tempo, ter consciência do privilégio que ela tinha por uma série de situações, ela usa muito essa palavra, situação, eu gosto muito, fez com que ela lançasse luz para todas as mulheres. E não se fazer de vítima, não se colocar como vítima, não aceitar a escravidão, não aceitar ser vassala, é o primeiro passo para você conseguir transformar essa sua realidade e a de outras mulheres. E ela tem uma frase muito boa, né, que ela diz que você não consegue se libertar totalmente se você não libertar outra junto com você, né? Exatamente. Basicamente. Uma mulher levanta a outra. Eu vou ler mais uma pergunta da Valéria Santiago, que está incrível, participando muito. Ela pergunta uma pergunta muito boa. Ó. Miriam, você acredita que uma pessoa nascida homem pode se tornar mulher? Como defende a causa dos transexuais? Olha, Cláudia, eu vou dizer para ela, eu não costumo, não falo do que eu não pesquiso. Tá. Nunca. Qualquer pergunta que você me fizer e estiver fora do que eu pesquiso, porque eu pesquiso 24 horas do meu dia para falar coisas a partir do que eu pesquiso, eu não consigo responder, eu não consigo dar minha opinião, eu nunca ouvi, nunca pesquisei o que as pessoas falam sobre isso. Então, eu tenho um limite, assim, eu só falo do que eu compreendo a partir do que eu pesquiso e estudo. Então, eu vou deixar essa pergunta, se a Carla quiser responder, porque eu não tenho... Eu nunca dou a minha opinião. Ô, Miriam, como está chegando, eu não sei quantas perguntas ainda tem, mas como está chegando no final da nossa live, eu queria que você falasse, e nós somos um grupo de mulheres, claro que devem ter homens nos assistindo, mas a princípio
nós somos um grupo de mulheres, a princípio 40 mais todas, e você fez uma vez uma coisa maravilhosa com a Marisa Hort, que era falando sobre a curva da felicidade, que é absolutamente genial. Então, eu queria que você terminasse a nossa live, perdão, que se tiver muita pergunta, a gente manda para vocês, mas a gente tem que terminar nesse tempo para poder botar no Insta, porque a gente está fazendo no Face, mas essa curva da felicidade é um presente. Por favor, Miriam. Olha, primeiro, assistam meu TED, que chama A Invenção de uma Bela Velhice, que eu falo, está no YouTube, sobre a curva da felicidade. Mas, resumindo, são pesquisas mundiais que mostram que a felicidade tem o formato da letra U, que nós nascemos felizes, vai caindo o nosso nível de felicidade até chegar ao ponto mais baixo, em torno dos 40 aos 50 anos, sinto dizer, mas tem uma saída, porque a curva da felicidade, como é uma letra U, ela começa a subir depois dos 50, pode ser antes, se usarem tudo que as pessoas que se libertam, as mulheres que se libertam com mais idade, se a gente começar a usar antes, a gente começa a ser mais feliz antes dos 50. Então, a curva diz, quanto mais você tenta ser para os outros, se comparando, olhando para o que falta, mais infeliz você vai ser. Quando você começa a se libertar, começa a valorizar o que você conquistou, começa a simplificar a sua vida e dizer não para tudo que você não quer, e foda-se para os preconceitos e rótulos, você começa a ser mais feliz. Então, assistam o TED, que vocês vão amar essa curva, mas ela é libertadora. Dá para ser feliz e livre mais cedo. E quanto mais mulheres se libertarem, mais mulheres serão mais livres e mais felizes. É bem isso. Eu vou dizer para você que eu estou no momento de me libertar de coisas. Eu estou doida para simplificar minha vida. Doida. Estou querendo subir essa curva rapidinho. Está na hora. Está na hora. Os preconceitos vão embora. Vamos embora com tudo. Bom, meninas, alguém mais tem alguma pergunta? Nós estamos nos nossos últimos 8 minutos. Eu acho que a gente está no momento de cada vez se discutir mais sobre esse assunto. Acho que a mulherada tem que fazer esse esforço de uma segura a mão da outra, porque a gente depende, né, uma da outra, uma levanta a outra. Eu adoro aquele negócio quando a gente posta no story que tem uma mulher puxando a outra, assim, sabe? Eu uso em quase uma mulher levanta a outra, esse é o meu lema. Porque a hora que uma mulher levanta a outra, isso acaba. Né? Porque a gente fala de aceitar as diferenças de gênero, diferença de tudo. Tem que aceitar nossas diferenças, né? A diferença do que é diferente da gente. E é igual. Aceitar a mulher, né? Que é igual, que a gente acha que é diferente, mas é o mesmo. Nós temos que aceitar a própria mulher, né? A Simone de Beauvoir, no finzinho do Caminho da Libertação, ela fala uma coisa linda. Ela fala que as mulheres, quando se libertam, primeiro que ela fala, não há para a mulher outra saída, senão a de trabalhar pela sua libertação. Uhum. Hoje, mais do que nunca, ela pode tomar o seu destino nas suas mãos. Mas olha que linda, a luta pela libertação é uma exigência não só das mulheres, mas também dos homens. Já que senhores e escravos são aprisionados pela mesma lógica da dominação. Enquanto homens e mulheres não se reconhecerem como iguais, não poderão viver plenamente a sua libertação. Então, nós temos uma responsabilidade que começa na nossa própria vida, no nosso cotidiano, porque cada uma que se liberta está libertando muitas mulheres e também os homens que são escravos também da sua dominação.
Simone de Beauvoir na veia. Isso. Simone de Beauvoir na veia. Eu já estou com as frases. Simone de Beauvoir nas veias. Gente, a gente tem que se despedir, porque está acabando o nosso tempo. Miriam, muito obrigada. Você quer falar a última coisa, alguma coisa? Eu quero dizer assim, que eu estou muito feliz de estar com vocês hoje, que eu tenho esse projeto lindo com a Carla, que está me alimentando de alegria, de amor, de liberdade, de felicidade, e sou fã das mulheres mix, dos mix e das mulheres que querem e precisam cada vez mais serem livres e felizes. Então, estamos juntas. Muito. Carlinha, quer falar alguma coisa? Nós temos de falar alguma coisa? Não, quero agradecer a Miriam do fundo do meu coração, agradecer a você, meu amor, minha companheira, minha parceira, agradecer quem nos assistiu e dizer, se você ainda não leu, não deixe de ler. Não deixe de ler. E eu acho que os homens deveriam ler também Simone de Beauvoir, sabe? É uma leitura super importante, porque ele vai ver o outro lado da moeda, né? Ele vai se colocar e vai ver um outro ponto de vista. Então, recomendo a todos. Eu erro a câmera, dividida. Muito obrigada. Semana que vem nós vamos estar aí, de novo. Bom, meus queridos, todos presentes, queria muito agradecer a presença de todos vocês. Mulheres Mix recomenda a leitura de Simone de Beauvoir. Segundo Sexo, que é maravilhoso, que agora com 70 anos tem prefácio que você fez? Fez uma apresentação. Fez uma apresentação na Miriam Goldenberg. Agradecer a presença dessa mulher incrível aqui conosco e dizer que é uma honra... Tem que ler a Miriam Goldenberg, que você vai se assustar com quem é, se você ainda não leu, porque essa moça é muito sabida, gente. Sim. Assistam ao TED dela sobre a curva da felicidade no YouTube, incrível também. Tudo que é possível para a gente melhorar, aprender, crescer juntas, dar a mão, puxar para cima, está valendo, né? Então, assim, muito obrigada mesmo para nós, Mulheres Mix, é uma honra imensa. Nos vemos semana que vem, quinta-feira, mais uma live. Obrigada, Carlinha Amada. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos. Todas as mixes e os mixes que estão aqui com a gente. Não é à toa que a gente fez com vocês, né? Para todo mundo estar junto. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Tchau.